Salve meu povo, começando mais um videozão aqui no nosso canal Simplesmente Natural. E hoje nós vamos dar início a uma nova etapa aqui nesse canal maravilhoso. Passamos pela prova do Enseja de 2019, agora nós vamos começar a nos preparar para o próximo evento de provas, né? Para a próxima prova do Enseja. A ideia agora é trabalharmos de uma forma mais tranquila, devagar, você vai pegando os conteúdos, nós vamos criar uma maneira bem simples, como sempre, de ensinar você que ciência é simplesmente natural, faz parte do seu dia a dia e você vai compreender isso de uma forma muito tranquila. Então, a partir de agora, começamos a nossa preparação para a próxima prova do Enseja e também para você que está aqui e que já foi aprovado no Enseja, que eu tenho certeza aprender também ainda mais sobre a vida, sobre a ciência, sobre como tudo isso está à nossa volta. E para começar, o primeiro vídeo não poderia ser diferente se a gente não começasse falando de um assunto que envolve, que engloba todo o eixo de ciências da natureza e suas tecnologias. Quer descobrir o quê? A origem de tudo. Onde tudo começou. Onde que começou tudo que existe no nosso universo. Ou seja, na verdade, onde começou o universo? De onde veio o universo? O universo sempre existiu? Será que foi sempre assim? Há várias galáxias, o universo infinito, a gente não sabe de onde veio, para onde vai. Como surgiu o universo? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, a origem de tudo, desde a origem do universo, do nosso sistema solar, até a formação do nosso planeta Terra. E isso vai nos ajudar a compreender o início da vida no planeta. Então aqui a gente começa a entender como que o eixo de ciências da natureza vai trabalhar. Porque dentro da formação do universo, das estrelas, das galáxias, dos sistemas, como o nosso sistema solar, tudo isso envolve a física, a química e depois pensando no nosso planeta Terra e na origem do nosso planeta e na formação do nosso planeta, como que a vida surgiu aqui, envolvendo então a biologia também. Então pensa comigo aqui, ó. Vamos pensar na origem de tudo. Qual é a teoria científica hoje mais aceita que fala sobre a origem do universo? Essa teoria é chamada de teoria do Big Bang. Vou anotar aqui para você, ó. Teoria do Big Bang. Beleza? A teoria do Big Bang é uma teoria sensacional que vai falar sobre a ideia de que o nosso universo surgiu a partir de uma explosão. Explosão do quê? Explosão de um pontinho extremamente compacto, com uma densidade infinita, que se explodiu e expandiu violentamente, formando o universo. E a partir da explosão, a partir do Big Bang, é que se tem origem tudo o que nós conhecemos. Tudo o quê? A partir do Big Bang é que surge o quê? O espaço, o tempo, a energia e a matéria. Não é? Então olha aqui, isso é a composição do nosso universo. A partir do Big Bang, que foi uma grande explosão, surgiu o espaço, surgiu o tempo, surgiu energia e surgiu matéria. Lembrando que nós vamos trabalhar dentro dessas grandezas maravilhosas aqui, beleza? Então, a partir daqui, a gente começa a ter um norte do que a gente vai estudar, certo? Então, espaço, tempo, energia e matéria. Eu comentei em um vídeo passado, para quem já acompanha o canal, que tudo que existe à nossa volta pode ser classificado em duas coisas. Ou é energia ou é matéria. E quando é que a matéria e a energia surgiu? A partir da grande explosão, do Big Bang. Isso é sensacional. Então, a partir do Big Bang, o que foi acontecendo? Como foi uma explosão violentíssima, a temperatura era muito alta. Conforme foi expandindo o universo, o que foi acontecendo? A temperatura foi diminuindo e foram surgindo os primeiros núcleos dos átomos que nós temos hoje. Então, olha, surgiram os núcleos dos átomos. Os átomos ainda não tinham surgido nessa época. Depois de mais ou menos uns 400 mil anos passados do Big Bang, é que foram formados os primeiros átomos. Quem são os primeiros átomos? São os átomos mais simples, como os átomos de hidrogênio,
os átomos de hélio, e vocês vão entender como que esses átomos são importantes agora. Para quê? Para a formação das primeiras estrelas. Então o acúmulo desses átomos no espaço vão dar origem às primeiras estrelas, que vão surgir centenas de milhões de anos depois do Big Bang. Como que surgem as estrelas então? As estrelas, só para você entender, estrelas são corpos celestes luminosos que têm grandes dimensões e são formados basicamente por átomos de hidrogênio e de hélio. Como que as estrelas se formam? Por atração gravitacional dessa matéria e dessa energia que surgiu a partir da grande explosão do Big Bang, que foram se acumulando, se condensando e formaram essas primeiras estrelas. As estrelas próximas, né, teoricamente umas das outras, elas exerciam atração gravitacional entre si. E elas foram se atraindo, formando grandes aglomerados, grandes conjuntos de estrelas. Os conjuntos de estrelas nós damos o nome de galáxias, certo? Galáxias. Você sabe qual é a galáxia onde encontra o nosso sistema solar, a nossa estrela e o nosso planeta? A nossa galáxia é chamada de Via Láctea. E você sabe por que a nossa galáxia tem esse nome? Porque ela tem uma coloração meio esbranquiçada. Parece, eles chamaram ela de leitosa, leite, galáxia, Via Láctea. Então nós já sabemos como que é mais ou menos a ideia da formação do universo e como se formaram as primeiras estrelas e como que essas estrelas formam esses conjuntos de estrelas que são as galáxias. E nós agora sabemos também que a nossa galáxia é a Via Láctea. Maravilha, já temos bastante informação. A partir de agora, nós vamos entender então como é que foi formado o nosso sistema solar. A primeira coisa que precisa se formar para ter um sistema solar é o Sol, né? Então, como se forma uma estrela? Só para você ter uma ideia de como que isso acontece. As estrelas, elas são formadas em regiões do espaço onde existe o acúmulo de poeira cósmica e de gases, tá? Essas regiões são chamadas de nebulosas. Ó, vou colocar uma imagem de uma nebulosa aqui para você ver. Olha que coisa linda essa nebulosa. Bom, isso é uma nebulosa. O que uma nebulosa é? Uma nebulosa é uma região do espaço com gases e poeira cósmica. O acúmulo desses gases, dessas poeiras cósmicas nas nebulosas, poderão formar uma estrela. Nós chamamos as nebulosas de berçários de estrelas, porque o acúmulo desses gases com essa poeira cósmica pode dar origem a novas estrelas. E foi assim, a partir de uma nebulosa, que o Sol se formou. Então, como que o Sol se formou? Foi acumulando ali gás, poeira. Quais gases? Hidrogênio e hélio. Esses gases foram se condensando junto com a poeira cósmica e essa condensação, essa poeira cósmica foi dando origem ao nosso Sol, certo? Então, olha só, esse Sol formado dentro, né, de uma nebulosa, o círculo central ali, o disco central que estava dando origem nessa nebulosa ao Sol, acabava liberando uma matéria em volta ali. E essa matéria em volta dessa nebulosa que estava formando o Sol no centro, foi dando origem aos outros corpos celestes que formam o sistema solar. Os planetas, os asteroides, os cometas, os satélites naturais, como a Lua, por exemplo. Todas essas coisas foram formadas a partir da formação do Sol lá na nebulosa. E para nós, qual é a importância disso? É que um dos planetas formados juntos com a formação do Sol, ali juntamente com a formação do Sol na nebulosa, é o nosso planeta Terra. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a formação da Terra. A Terra, ela começou a ser formada há mais de 4,6, 4,5 bilhões de anos atrás. E como que aconteceu isso? Lembra que eu comentei com vocês que tinha nebulosa, no centro da nebulosa foi formado o Sol, e em volta, no disco, em volta da nebulosa, que era um disco de matéria, esse disco de matéria tinha muita matéria oriunda do universo, e essa matéria deu origem aos planetas. E não foi diferente com a Terra, certo? Então esse acúmulo de matéria foi dando origem à Terra, porque tinha muita pressão, condensou, formou o planeta. Nessa formação inicial do planeta Terra, como tinha muita pressão interna na formação inicial, a temperatura era muito alta aqui. Então você tinha derretimento dos materiais rochosos que formavam a Terra, e esse derretimento
dessas camadas mais internas iam jogando lava para a superfície da Terra. Então ia literalmente queimando as rochas, tá? E liberando essa lava na superfície da Terra. Além disso, além dessa pressão interna alta, onde a temperatura era muito alta e formava muita lava, ou seja, condições nenhumas para ter vida, né? Você ainda tinha a Terra sendo bombardeada muitas vezes por muitos asteroides. E isso aumentava ainda mais a temperatura do planeta, mas também aumentava a massa do planeta ao mesmo tempo, não é? Depois de um tempo, essas condições começaram a se amenizar um pouco mais e você tinha ali em volta do planeta Terra, uma atmosfera que nós chamávamos de atmosfera primitiva. E na atmosfera primitiva da Terra, você tinha lá, ó, isso aqui é importante você saber porque isso vai nos ajudar bastante a entender como que os primeiros seres vivos surgiram no planeta. Como que era a atmosfera primitiva da Terra? Ela era composta por gás carbônico, por gás metano, por gás nitrogênio e monóxido de carbono também. E para finalizar, você ainda tinha vapor de água. Água na forma de vapor. Por que é água na forma de vapor? Nós estamos falando de um planeta primitivo, da Terra primitiva, onde a temperatura era altíssima, né? Então tinha essa constituição, ó. Gás carbônico, gás metano, gás nitrogênio, monóxido de carbono e vapor de água. Essa era a constituição da atmosfera primitiva da Terra. E aí o que foi acontecendo ali? Essa Terra primitiva ela foi esfriando porque ela acabava perdendo muito calor para o espaço e isso permitiu a formação da crosta terrestre, que é essa camada terrestre onde a gente consegue pisar, não é? Que é o continente, nós falamos a parte continental da Terra. E aí o que foi acontecendo? Nas camadas superiores da atmosfera, as temperaturas eram mais baixas. Aqui, ó, só para você ter uma ideia. Por que nas camadas mais altas da atmosfera a temperatura é mais baixa? Só se você lembrar, você já viajou de avião? Então, a temperatura é baixa em cima. Você tem que relacionar essas coisas, tá? Então, conforme a gente fica conforme você tem maior altitude, a temperatura vai diminuindo. Então, como nas camadas superiores da atmosfera a temperatura era mais baixa, o vapor de água se condensava, formavam nuvens e chovia. Aí, quando chovia, essa água na forma líquida caía na crosta terrestre que estava fervendo, porque a temperatura era altíssima, e aí evaporava. Então, você tinha um ciclo. Evaporava, condensava, chovia, evaporava, condensava, chovia, evaporava, condensava, chovia. E esses ciclos de tempestades, de chuvas, ocorreram por mais ou menos 500 milhões de anos, que chovia e evaporava, chovia e evaporava, chovia e evaporava, até a Terra esfriar. Quando a Terra primitiva esfriou ao ponto de a água líquida poder se acumular em depressões que existiam na crosta terrestre, nós tivemos a formação de de imensas áreas alagadas, e essas imensas áreas alagadas são as precursoras dos nossos oceanos que temos hoje. A partir da formação dos oceanos e de um esfriamento da Terra, temos agora condições para o surgimento das primeiras formas de vida no planeta. Então é a partir daí que nós vamos dar início aos nossos estudos aqui nesse canal, certo? Então eu queria deixar aqui nesse vídeo só esse recadão de como que surgiram, né? Como que tudo surgiu, de onde veio tudo. Então lembre-se, a teoria de tudo vem de onde? Lá do Big Bang, que formou o universo. A partir da formação do universo você tem o início de tudo: espaço, tempo, energia e matéria. A partir da disponibilidade de energia e de matéria, se formaram as estrelas, depois os conjuntos de estrelas que formaram as galáxias. Essas galáxias, uma delas, a Via Láctea, que é a nossa, tinha lá em uma região da Via Láctea uma nebulosa, que era uma região onde nascem estrelas. Nessa nebulosa foi formado o Sol, e juntamente com o Sol se formaram os planetas e o sistema solar. A partir daí, nós temos a formação do nosso planeta Terra, que depois de milhões de anos deu condições ao surgimento de vida, porque no nosso planeta a temperatura começou a ser mais aceitável, não é? Existia uma atmosfera que permitia o surgimento da vida, e tinha o quê? Que é o mais importante para você entender? Água na forma líquida. Então olha só, água
na forma líquida, para nós aqui na Terra é o principal fator para a existência de vida. Vamos partir daí para discutirmos a origem da vida no nosso planeta e depois entender melhor como que são as características gerais dos seres vivos nos próximos vídeos. Vamos relacionar também a teoria do Big Bang, a origem do universo, com o estudo da energia, o estudo da matéria. Então, estudando energia e matéria, nós estamos estudando energia, muitas vezes na física, matéria, composição da matéria na química, origem da vida, características dos seres vivos e relação dos seres vivos com o ambiente na biologia. Assim nós fechamos o eixo de ciências da natureza e você vai ficar preparado para qualquer prova. Fechou? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado por ficarem até aqui assistirem a esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não me segue nas redes sociais, entra lá, @simplesmentenatural_, que é o meu Instagram, onde eu posto para vocês novidades sobre o nosso canal de estudos, o Simplesmente Natural. Valeu, fiquem com Deus, até o próximo, é nóis!